Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de compartilhar a Tua santa palavra com esses amados irmãos. Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada por mim mesmo se eu não estiver no Senhor. E sei também, Pai, que do Senhor vem tanto o querer quanto o realizar, segundo a Tua boa vontade, conforme a Tua palavra. Pai, que nós não sejamos apenas pessoas curiosas em compreender as Sagradas Escrituras, mas que o nosso coração seja desejoso de Te conhecer e de ter um relacionamento cada vez mais próximo e mais profundo com o Senhor. Que a Tua presença possa encher a nossa vida, que nós possamos ouvir a Tua voz todos os dias, Pai, e seguir a Tua vontade, por amor ao Senhor, por reconhecimento de tudo que o Senhor já fez por nós, tem feito e ainda fará por aqueles que Te amam, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento. Aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Porque sabemos que aqueles que Te buscam de todo o coração, o Senhor se deixará achar. E nós sabemos quais são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. De bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Ajuda-nos nessa caminhada, transforma o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu queria compartilhar com vocês o Evangelho de João, a partir do capítulo 10. Na verdade, vai ser todo o capítulo 10. Dos versículos 1 até o versículo 42. Nós vamos passar por esses textos, por estes versículos e refletir sobre eles. Como eu já disse em alguns momentos, o Evangelho de João, do apóstolo João, é um evangelho que mostra quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus, a Palavra de Deus, que criou todas as coisas. A Palavra de Deus, haja luz. Deus usou esta palavra poderosa e do nada fez tudo o que hoje nós conhecemos aí, que são as coisas naturais, e criou o ser humano. Então Jesus é o Criador, é a palavra poderosa de Deus, e que é conhecido como Filho de Deus, porque pelo poder do Espírito Santo, essa palavra foi gerada no ventre de uma mulher, de um ser humano, chamado Maria. Então Deus, que é Jesus Cristo, Pai e Filho, Pai e o Filho que são um só, juntamente com o Espírito Santo Deus, que formam um único Deus, esteve no mundo, se tornou humano, através então do ventre de Maria. Mas é conhecido como o Filho de Deus, porque foi gerada não por uma semente corruptível, não por um espermatozoide, pelo um desejo humano ali de José, que foi o seu pai de criação. Deus escolheu José e Maria porque eram pessoas tementes a Ele e que educaria o Filho de Deus, Jesus Cristo, ali na palavra, nas Escrituras Sagradas e assim por diante. Então vamos caminhar aqui. Então o Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como divino, como Deus.
Tanto que lá na sua primeira carta, no capítulo 5, vamos ler ali, primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 20, João apresenta Jesus dizendo assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. É assim que ele termina a sua primeira carta. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, então, voltando aqui ao Evangelho de João, no capítulo 10, começa dizendo assim: em verdade, Jesus falando, né? Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Amados, então, veja que o mundo não consegue compreender a linguagem de Jesus Cristo, a linguagem de Deus. E Jesus mesmo falou a respeito deles anteriormente, quando dizia que eles eram cegos, né? Não conseguiam ver. Veja que lá no capítulo 8 do seu Evangelho, no versículo 43, Jesus dizia assim: por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Mas o mundo prefere ouvir as mentiras do diabo, que usam as pessoas do mundo para enganar, até mesmo, se possível, os eleitos de Deus, as ovelhas que pertencem a Cristo. E Jesus estava falando aqui nesses primeiros versículos sobre isso, né? Que Jesus é ao mesmo tempo a porta para o curral, né? Jesus está usando aqui uma metáfora, né? Falando de um aprisco, de um lugar onde o seu rebanho se reúne. E Jesus é a porta para entrarmos neste lugar, neste aprisco. E ao mesmo tempo, ele é o pastor das ovelhas. E ele está dizendo que as ovelhas que pertencem a ele ouvem a voz dele, não ouvem a voz dos estranhos, não seguem as filosofias do mundo, não seguem as religiões humanas, puramente humanas, que se firma numa religiosidade como uma tentativa desesperada de alcançar a vida eterna, de merecer o perdão de Deus,
algo que é imerecido. Só é possível através de Jesus, que é a porta e, ao mesmo tempo, o bom pastor. Por isso o mundo não compreende as palavras de Jesus. E cada vez que lê, por curiosidade, ou com um propósito de achar um erro, uma falha, para criticar ou coisa do gênero, veja, é um coração corrompido, um coração que está afastado de Deus. Não é um coração segundo a vontade de Deus. Deus enviou Jesus, a sua palavra ao mundo, em forma humana, para aproximar, para reconciliar o mundo com Ele. O mundo que está caminhando para a perdição, realizando os desejos da própria carne, onde não habita bem algum. Mas Jesus veio para apresentar o Pai e para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser santificados, justificados pela obra dele e não por mérito nossa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então Jesus continua agora explicando o que ele havia dito anteriormente. Já que muitos não entenderam, agora ele vai explicar por que ele é a porta e por que ele é o pastor, o bom pastor. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Naturalmente se referindo às suas ovelhas. Quando Jesus se refere a outros, ele chama de bodes ou de cabritos, Quando ele diz ali no final do sermão escatológico, lá em Mateus, lá no capítulo 25, ele vai dizer que naquele dia ele separará as ovelhas e colocará à sua direita, separará os bodes ou os cabritos e colocará à sua esquerda. Esses serão destinados ao inferno, enquanto as ovelhas entrarão no reino do Pai que estava preparado para elas, elas que deram ouvidos à sua voz, à sua palavra, e seguiram a sua palavra, porque tinham fé naquele que falava, que é a palavra de Deus, que estava naquele momento em forma humana. Continuando aqui, Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante Jesus dizer: eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo, mas também sairá. Entrará e sairá e achará pastagem, achará um lugar de aprisco, porque Jesus havia dito, no versículo 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Amados, Jesus está se referindo à igreja. Veja que primeiro Jesus nos chama: venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E depois que vocês estiverem aliviados e aprenderem de mim, que sou humilde e manso de coração, então agora eu os levo para fora, mas eu vou à frente. Essa palavra igreja, eclesia, significa isso, chamados para fora. Nós fomos chamados para Deus, somos transformados por Ele e depois nós somos chamados para fora,
para levar esse evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus ao mundo. Porque o mundo está caminhando para a perdição, mas Jesus veio para os pecadores. Então, nós não somos chamados para ficarmos fechados numa igreja, esperando o dia de entrarmos definitivamente no aprisco de Deus, no reino de Deus. Nós somos chamados para sermos transformados por Ele, para então buscarmos outros. Jesus disse: há muitas ovelhas de outros apriscos, eu preciso juntá-las e todos estarão em um só aprisco e terão um só pastor. Deus disse que enviaria pastores segundo o seu coração, com conhecimento, com inteligência, com sabedoria. Ele falou isso lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. Amados, continuando aqui, verso 11. Eu sou o bom pastor. Então Jesus é a porta e agora ele diz: eu também sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e foi o que ele fez. Ele entregou a sua vida, ele sendo perfeito, sem pecado, sem mácula. O único ser humano, porque ele também era 100% humano e 100% Deus, mas o único ser humano que nunca pecou. Todos os outros pecaram, todos. José, Maria, Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles pecaram. Davi, todos os profetas, todos os seres humanos pecaram, são imperfeitos. Mas Cristo foi o único que não pecou enquanto ser humano. Por quê? Para se entregar no lugar de todos os pecadores. Precisaria um sumo sacerdote perfeito para se entregar por nós, como um cordeiro perfeito de Deus, para a remissão dos nossos pecados. Então, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Está interessado apenas em si mesmo, por sorte da ganância. E não se importa com as ovelhas que pertencem a Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, de Israel. Preciso trazer também estas. Jesus veio também para os gentios, para aqueles que não eram israelitas. Jesus estava ali falando com os hebreus, com os judeus, com os descendentes segundo o sangue de Abraão. Mas Jesus estava dizendo aqui: eu tenho outras ovelhas em outros apriscos e eu preciso juntá-las. Jesus estava se referindo a nós. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a voz. Quando ler a palavra de Deus, ouvirão a voz da palavra que é Jesus Cristo. Então haverá um só rebanho e um só pastor, que é Ele. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus tinha autoridade e ele entregou-se por nós. Ele não foi preso pelos judeus, ninguém tinha poder, Pilatos não tinha poder sobre ele. Os romanos que crucificaram Jesus a pedido dos sacerdotes judeus. Mas Jesus disse: eu entrego espontaneamente a minha vida. Verso 19. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus.
Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então veja que tinham pessoas ali que observavam o que Jesus fazia. Ele nem falava como endemoniado, e aquilo que ele fazia devolvia a vista, a visão a cegos de nascença, fazia paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Só Deus poderia fazer algo assim. Então, eles falavam: não é possível, ele é o Filho de Deus. Ninguém pode fazer o que ele faz, se Deus não estiver com ele. Verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que pertencem a Cristo, de modo nenhum, serão arrebatados das mãos dele, porque ouvem a voz de Deus, e entendem e procuram seguir, seguem a Cristo, seguem a palavra. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui então diz claramente: eu e o Pai somos um. Veja, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus está afirmando aqui com total clareza: eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, João Batista, não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele, em Jesus Cristo. Amados, até aqui, essa reflexão do capítulo 10 do Evangelho de João. Eu recomendo que vocês leiam todo o Evangelho, porque
ele vai mostrando quem Jesus Cristo é. E ele é, e é eternamente. Ele dizia, eu sou. Quando ele falava que Abraão viu o dia de Jesus, e veja, Abraão viveu mais de 1000 anos antes, né, de Jesus Cristo. Mais de 1500 anos antes de Jesus Cristo. Mas Jesus dizia, Abraão viu o meu dia e se alegrou com ele, porque Abraão viu pela fé. E aí então os judeus, os sacerdotes, criticavam Jesus e diziam assim, você não tem nem 50 anos, como é que você pode ter visto Abraão? E Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Eu sou. Ego eimi. Esta palavra foi assim que Deus se anunciou a Moisés. Eu sou. E Jesus é o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava na criação do mundo, de tudo que existe nos céus e na terra, e que depois criou o ser humano do pó da terra e soprou sobre ele o seu espírito. E ele se tornou um ser vivente. E fez a primeira cirurgia, né, anestesiando Adão, tirando dele uma costela e fazendo dela a mulher, e apresentando-a a Adão, ele dizendo, essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E por isso ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E então deste casal toda a humanidade. Amados, este é Jesus, o Cristo. Homem segundo a descendência de Davi, conforme as Escrituras. E segundo a promessa que foi dada através do profeta Isaías. E a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E ao mesmo Isaías, ele deu a profecia, lá no capítulo 9, no versículo 6. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, e não há conselho melhor do que a palavra de Deus. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, porque Jesus é de eternidade em eternidade, assim como é o Pai e o Espírito Santo. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Porque Jesus veio trazer a paz a nós. Não a paz como o mundo dá, mas uma paz porque nós éramos inimigos de Deus por conta do nosso pecado. Porque andávamos desgarrados, fazendo a nossa própria vontade e caminhando para a perdição. E Deus, por nos amar, Ele quer nos livrar desta condenação, deste inferno e nos levar para o seu reino. E Ele envia então Jesus na forma de filho para morrer por amor por nós. E por esse amor sermos constrangidos e entendermos, termos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos espirituais, não como aqueles que estavam aqui não entendiam a linguagem de Deus, mas tocando no nosso coração e nos constrangendo com este amor, para que nós não vivamos mais para a carne que leva à morte, mas pelo Espírito que leva à vida. Crendo em Jesus, que é a palavra de Deus, e seguindo por ela, mesmo sendo imperfeitos, mas Deus conhece o coração daqueles que lhes pertencem.
e nós somos chamados ovelhas de Deus, porque ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do bom pastor, que nos traz para Ele, que a palavra transforma, e aí então Ele nos leva para fora e para o mundo, para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, que é levando o Evangelho da graça, da salvação de Jesus Cristo a todos aqueles que pertencem a Deus. E aos que pertencem a Deus, ninguém arrebatará das mãos dele. Sejam abençoados por essa palavra, meditem nela, leiam a palavra de Deus, orem ao Senhor, ao Espírito Santo Deus, que está aqui no mundo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos ensinar todas as coisas e para nos lembrar de tudo quanto o Senhor tem nos falado para o nosso bem, para que estejamos um dia com Ele, no seu reino eterno, eternamente, na presença de Jesus, o nosso bom pastor, a porta pelo meio que seremos salvos, a porta através de quem seremos salvos. Sejam muito abençoados, uma semana de paz, de alegria, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.